Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença para ouvir sempre a esta hora, mas que está também sempre disponível em podcast no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de saúde. Pública, mas sobretudo privada, na tentativa de perceber que papel podem ou devem ter os privados nesta área. O nosso convidado de hoje é licenciado pela Faculdade de Economia do Porto e tem uma pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade de Aveiro. Nasceu em Vagos, no distrito de Aveiro, e por isso, quando lhe falamos de comida, gosta de ter à mesa uma boa caldeirada de enguias e o inevitável leitão à bairrada. De resto, diz não ser esquisito, aprecia pratos nacionais, mas também cozinha internacional, só não come bananas. Trabalhou na banca de investimentos e na banca comercial, foi assessor do grupo parlamentar do PS, chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, entre o final dos anos 90 e os primeiros anos de 2000. Mais tarde foi assessor do primeiro-ministro até 2009 e nesse ano assumiu a Secretaria de Estado da Saúde, onde se manteve até 2011. A sua viagem de sonho é o Japão, mas adorou a Colômbia e diz que o seu destino de sempre é a Itália. Qualquer local nesse país tem aos seus olhos mais encanto. Gosta de ler e em Portugal aponta dois nomes, Manuel Alegre e José Saramago, que começou a ler ainda antes do Nobel. Diz ser amante de teatro e também do Benfica. Óscar Gaspar, presidente da direção da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e da União Europeia de Hospitalização Privada, é o convidado deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite. Com tantos hospitais privados a abrir no país, em 2024 chegaram às 131 unidades. Têm médicos suficientes para tudo ou já começam a ter dificuldade em assegurar as escalas? Muito bom dia e muito obrigado por este convite e por esta oportunidade. Os hospitais privados são, de facto, a maioria dos hospitais em Portugal desde 2016. Já não é algo de 1 ou 2 anos, desde esse ano, que somos o maior número de hospitais em Portugal, sendo que isto vale o que vale, porque nós do lado público temos hospitais que são mega hospitais, como o Santa Maria, como o São José, o Santo António, São João ou o Chuc em Coimbra, e portanto, obviamente que os hospitais públicos continuam a ter a grande maioria da atividade hospitalar. Portanto, nós representamos cerca de 30% do total da atividade, sendo, se quiser, em termos de urgências, representamos 20%, em termos de cirurgias 30%, em termos de consultas já estamos nos 40%. Portanto, 40% das consultas de especialidade são feitas nos hospitais privados. Mas a segunda pergunta que me coloca é, do meu ponto de vista, a mais relevante. Deixe-me dizer-lhe que não há nenhuma reunião internacional em que eu participe em que o tema não seja recursos humanos. Esse é o tema. Por diversos motivos, porque as necessidades de saúde têm aumentado muitíssimo, por causa do envelhecimento da população, por causa das também legítimas expectativas das pessoas de terem uma segunda opinião, de terem os meios de diagnóstico, porque há mais inovação, etc, etc. Portanto, o crescimento é muito forte e nós não temos profissionais de saúde suficientes. Para dar um número, o relatório da OCDE de final de dezembro do ano passado aponta para faltarem qualquer coisa como 1.200.000 médicos e enfermeiros na Europa. E, portanto, isto não é um problema de Portugal, ou de Espanha, ou de França, é um problema da generalidade dos países da Europa. E isso já representa um problema para a gestão das escalas em Portugal? Eu não diria da gestão das escalas, mas claramente é um problema para a gestão das instituições de saúde públicas ou privadas. Já agora, se me permite só uma parte em relação à apresentação que foi feita, nós costumamos dizer, genericamente, isto de saúde do lado privado ou saúde do lado público, podemos discuti-lo e podemos fazer essa análise, mas na verdade, de que falamos é de saúde. Cuidados de saúde. É de saúde, quer dizer, qualquer português está habituado a ir ao seu centro de saúde ou ir a um hospital público, mas também, se calhar, vai fazer umas análises a um operador privado, depois vai a uma farmácia que é privada, depois pode ir ter uma cirurgia numa Misericórdia, depois tem uma consulta num hospital privado. Portanto, nós funcionamos assim, quer dizer, e a saúde, o que interessa é a saúde das pessoas, independentemente de ser no público e no privado. Mas, portanto, voltando ao tema, Portugal, Europa, temos que nos preocupar com esta matéria. E eu diria, questões óbvias, num caso como um português, nós temos que ter mais escolas de medicina em Portugal.
Como sabem, até há muito pouco tempo havia um exclusivo público. Agora, há 4 anos, existe uma faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, mas ainda é pouco. Faltam de facto escolas, porque também deixem-me dizer-vos o seguinte, nós em Portugal sabemos que todos os anos há centenas de jovens, rapazes e raparigas que ficam à porta das faculdades de Medicina porque não têm vagas por causa de números esclosos. Mas já há vários países da Europa em que os jovens já não sentem essa atração pela saúde. E isso deve ser um motivo de enorme preocupação para nós. E acha que é por causa dessa dificuldade do acesso aos cursos de medicina? Não, aquilo que temos constatado nos últimos anos é que os jovens têm a percepção de que as profissões da área da saúde são muito exigentes. Obrigam a fazer noites de escala, obrigam a estar nos hospitais durante fins de semana, obrigam a ter muitas horas. Lidam com... A própria formação é prolongada? A formação é prolongada, 6 anos de base, mais depois especialidade, mais cursos diversos. E tem aqui a parte, diria, psicológica, que é tratar com o sofrimento humano, tratar com a vida e a morte. E, portanto, são profissões muito, muito, muito exigentes. E depois não tem a necessária recompensa salarial, se calhar, para esse nível de exigência da profissão. Aquilo, nomeadamente, não só em Portugal, mas também em vários países da Europa, aquilo que os jovens sentem é que há outro tipo de profissões que acabam por recompensar mais e também deixar as pessoas realizadas. E, portanto, nós temos aqui este problema, repito, necessidades crescentes, necessidades de recrutarmos mais médicos, mais enfermeiros e aqui a dificuldade de termos cada vez menos jovens a quererem ir para essas profissões. No caso português, o problema está sobretudo identificado nos médicos. Nós, felizmente, em relação aos enfermeiros, continuamos a formar muitos e bons enfermeiros, ótima formação dos enfermeiros e, como diz, continuamos a exportar. Portanto, há muitos enfermeiros portugueses, na Inglaterra, na Suécia, nos Países Baixos, na Alemanha, e eu percebo o atrativo, nomeadamente em termos financeiros, e não sou capaz de criticar. Agora, não pondo isto na questão portuguesa, pondo na questão europeia, nós temos de facto que nos preocupar com isso. Não é vida também recrutarmos no estrangeiro. Por exemplo, é sabido que os nossos amigos vizinhos espanhóis tendem a ir buscar médicos à América Latina. Nós também já fomos à Colômbia, ao Uruguai, a Cuba. Os nossos amigos... Nós temos dos países de leste também. Dos países de leste. Os nossos amigos, por exemplo, italianos, vão buscar a Argentina. Era sabido, enfim, agora o Reino Unido não pertence a Inglaterra, não pertence à União Europeia, mas havia muitos médicos indianos e paquistaneses a trabalhar em Inglaterra. Há muitos médicos sírios a trabalhar na Alemanha, por exemplo, mas nós temos que perceber, e essa é a grande orientação da OMS que eu partilho, é nós não podemos estar a roubar talentos também a países menos desenvolvidos. E, portanto, o que a Europa tem é que, por um lado, formar mais profissionais de saúde. Segundo, ter políticas de realização pessoal e profissional e de retenção dessas pessoas. Terceiro, que é um tema por vezes difícil de ter, é que porventura temos que refletir sobre o conteúdo funcional das diversas profissões da saúde. Ainda na questão da formação, eu não posso deixar de lhe perguntar isto: como é que se explicam estas restrições, estes números clausos na formação, com esta dificuldade com esta falta de médicos, que é uma coisa que já se registra há muito tempo, não é de agora? Eu vejo com muita preocupação esta situação. Permita-me recordar, o ano passado, há cerca de um ano, a Plano AP, que é um organismo público de planeamento, fez um estudo sobre os recursos humanos da saúde. E a conclusão é dramática, que diz que nunca houve planeamento de recursos humanos em saúde e também não houve em relação ao SNS particularmente. Ou seja, nós enquanto país vivemos sem ter ideia de quais são os recursos humanos da saúde que precisamos. Mas para as pessoas perceberem, nós não sabemos quantos médicos vamos ter daqui a 5 anos. É isso que está a dizer? Nós não sabemos de quantos precisamos. Portanto, nunca poderemos saber de quantos vamos ter. Mas, por exemplo, nós olhamos para a pirâmide etária dos médicos e é um motivo de fortíssima preocupação.
porque há muitos médicos entre os 60 anos e os 65, 66, 67. E, portanto, são médicos que nós sabemos que nos próximos anos, tendencialmente, se reformarão. E nós não temos jovens médicos para os substituir. Com a agravante que estão no topo da carreira. Peço desculpa por interromper. Certo, exatamente. E, portanto, quando nós temos problemas graves de falta de médicos, já não estou a falar apenas do encerramento de urgências, mas estou a falar de que público e privado sentimos falta de dermatologistas, de anestesiologistas, de psiquiatras, de pediatras, etc. O que sabemos é que o problema será maior daqui a 3 ou 4 anos do que é hoje. Portanto, isto não tende a melhorar, tende a piorar. E, portanto, temos que tomar as medidas para que daqui a 5 ou 10 anos as coisas sejam mais... Porquê é que não se tomaram essas medidas atempadamente? Já me disse um dos motivos, é desconhecimento da evolução, ou previsão, ou capacidade de previsão da evolução. Porquê é que não se tomaram as medidas? Foi só esse o motivo? Ou houve resistência da classe? Eu não diria falta de conhecimento, enfim, prefiro dizer falta de planeamento. Previsão ou planeamento. Nós temos um problema em Portugal, em várias políticas públicas, que habitualmente designamos de miopia. Quer dizer, olhamos muito para o curto prazo, olhamos para os problemas que vão aparecendo, sem desprimor, antes pelo contrário, pela comunicação social, mas quer dizer, as primeiras páginas dos jornais e aquilo que abre os telejornais é sempre um motivo de enorme preocupação para um decisor político. Aquilo que é mais estratégico, por vezes, acaba por ser preterido, porque, entretanto, o tempo se consome naquilo que é mais, digamos, mais urgente. Agora, não escondo que no nosso setor e no caso português, eu sinto de facto que se podia ter ido mais longe. Portanto, haverá aqui também alguns movimentos corporativos, não digo que são legítimos, mas alguns movimentos corporativos que não ajudaram a que tivéssemos atempadamente planeado os recursos humanos em saúde. Na verdade, este problema sente-se há quanto tempo? Tem ideia? Ou seja, já tem, não é propriamente um problema que... É verdade que se agravou agora mais recentemente com as crises nas urgências, ou pelo menos tornou-o mais visível, mas o problema da falta de médicos já se sente há algum tempo. Eu diria que pelo menos nos últimos 15 anos sentimos que há falta de médicos. Haveria tempo para ter lançado algum tipo de medidas? Sim, e quando refere, por exemplo, o problema das urgências, diria, o problema é número de profissionais, mas não é só número, é também, por exemplo, as horas que dedicam. Hoje, e isto sente-se muito, nomeadamente no pós-Covid, portanto depois de 2020, 2021, ou seja, nos últimos anos, há menos apetência para trabalho, nomeadamente trabalho extraordinário. E, portanto, temos muitos casos documentados, em Portugal, em França, na Alemanha, de profissionais que nos dizem, olha, eu até agora fiz tudo aquilo que era possível fazer, a partir de hoje não estou disponível. Faço o meu trabalho 9 to 5, mas não estou disponível para continuar a fazer noites atrás de noites ou fins de semana atrás de fins de semana. E esta nova geração tem muito mais esse espírito do que a geração antiga. Exatamente. Portanto, a nova geração, aquilo que nós sentimos, e não estou a fazer aqui nenhuma crítica, é uma constatação, aquilo que notamos é que valoriza mais este balanceamento entre vida pessoal e vida profissional e, portanto, não está disponível para ter algum tipo de entrega que as gerações anteriores faziam. E, portanto, isso obriga-nos, mais uma vez, não estou a criticar, estou a dizer que isso obriga-nos a repensar a situação com base na situação que é atual. Já agora, só é uma questão de gestão. É uma questão de gestão. E já agora, a falar em gestão, permita-me dizer uma coisa que eu acho que tem que ser dita. Há pouco já disse que temos mega hospitais, nomeadamente os grandes hospitais universitários do país. Estamos a falar, por exemplo, este tipo de hospitais de instituições que têm milhares de colaboradores, que têm orçamentos de centenas de milhões de euros. Dizendo isto de outra maneira, estamos a falar das maiores empresas do país. Tirando os maiores hospitais, só haverá, enfim, direi, uma dezena de empresas em Portugal que são maiores. Ora, como todos perceberão, uma grande empresa tem que ter recursos humanos e tem que ter uma direção de recursos humanos à séria. Quer dizer, não é uma direção que sirva para fazer contratação e fazer despedimentos que faça tudo. E fazer a tramitação de processos disciplinares, se for caso disso. Não. Temos que ter uma direção de recursos humanos que faça gestão de talentos, a gestão da retenção dos colaboradores. E eu sinto
que em Portugal ainda estamos longe desse ponto. Está a criticar a direção executiva do SNS? Do Serviço Nacional de Saúde? Não. Deixe-me dizer-lhe que eu sou daqueles que acham que foi uma boa medida. Eu sou defensor da direção executiva porque, nomeadamente, acho que deve haver uma separação entre aquilo que é o nível de decisão política e aquilo que é a reflexão sobre políticas de saúde, por um lado, e a gestão do sistema do SNS, por outro. E, portanto, a direção executiva cabe-lhe essa parte. E também acho que é útil e importante que no Ministério da Saúde haja, por um lado, a prestação, leia-se direção executiva, e, por outro, a questão do financiamento, leia-se ACSS. Portanto, eu penso que a clarificação dos papéis junto do Ministério da Saúde é importante. Agora, eu acho que é injusto fazermos neste momento ainda a avaliação da direção executiva, tem pouco tempo e já teve 3 diretores executivos e, portanto, acho que temos que dar aqui algum tempo para poder fazer uma aferição sobre o seu trabalho. Já agora, como é que lê o facto de uma direção executiva que tem tão pouco tempo ter tido já 3 diretores diferentes? Bom, para já acho que todos lamentarão e acredito que quem mais lamenta até é o próprio Ministério da Saúde, que gostaria de ter mais alguma estabilidade. Em parte, penso que decorre do facto de ser uma instituição nova e, portanto, haver alguma dificuldade em adaptar essa instituição às novas competências e fazer a redistribuição de papéis, digamos assim, dentro do Ministério da Saúde. Por outro lado, enfim, é público que a verdade é que nestes 3 anos vamos ter 3 governos diferentes. Isso, obviamente, tem um impacto, neste caso, um impacto negativo em termos da continuidade de algumas instituições da saúde. Só para fecharmos aqui a questão dos recursos humanos, já foi secretário de Estado da Saúde, portanto, permita-me deixar aqui o desafio. O que é que faria para atrair e fixar mais jovens na medicina e em Portugal? Sim. Já agora, permita-me uma reflexão ainda um bocadinho anterior a isso, para dizer o seguinte: o médico, e falemos para já dos médicos, o médico não tem necessariamente que ser um clínico, e aquilo que nós também sentimos é que há muitos jovens que estão agora a acabar os seus cursos ou as suas especialidades e não querem ter prática clínica, querem fazer investigação, querem ir para a indústria farmacêutica, para os dispositivos médicos, etc, etc. E eu também não sou capaz de criticar, porque acho que é legítimo da parte dessas pessoas e porque também acho que nessas funções também é importante ter médicos. Recursos humanos. Só para vos dar um exemplo. Uma companhia de seguros que tenha uma carteira significativa de seguros de saúde, é óbvio que tem que ter uma direção clínica, porque há muitas matérias que não são de caráter administrativo ou financeiro, são de caráter clínico e tem que haver capacidade de trabalho, seguros, enfim, tem que haver capacidade de interlocução e tem que ser um médico de um lado da companhia de seguros e um médico do lado do hospital a discutirem, a dizer, olha, qual é a aproximação terapêutica, o que é feito, o que é que não é feito. Portanto, esses médicos são precisos nessas funções. Agora, por um lado, eu repito, acho que tem que haver mais escolas de medicina em Portugal. Não estou a... Privadas? Eu diria que é uma inevitabilidade. O anterior ministro da Ciência, o professor Manuel Leitor, ele disse-o, quando avançou para a Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, fê-lo depois de ter constatado que não havia condições de abrir mais cursos do lado público. E, portanto, se não há mais condições do lado público, para mim o importante não é ser público ou privado, mais uma vez. O importante é que haja mais formação. E não estou aqui a defender que haja uma redução dos critérios de exigência. Todos sabem em Portugal que a formação médica é de excepcional qualidade e nós queremos que continue a ser. Agora, precisamos de mais pessoas. Depois, como lhe digo, eu acho que era importante termos uma direção de recursos humanos à séria, não em termos administrativos, mas de gestão das carreiras, quer no SNS como um todo, como em cada uma das unidades locais de saúde. Concordo também que deve haver uma requalificação e, portanto, melhores condições, nomeadamente remuneratórias para os profissionais de saúde. Comparando os valores que se praticam em Portugal com os valores lá de fora, nós comparamos mal. E, portanto, temos que fazer esse caminho. Agora, também uma outra preocupação que temos é que essas requalificações, nomeadamente remuneratórias, devem ser claras, transversais,
sistemáticas. Dizendo isto de uma forma bastante mais clara, sou muito favorável a que haja uma renegociação com os sindicatos dos médicos ou dos enfermeiros para rever as carreiras. Percebo mal algum tipo de medidas mais ou menos pontuais que levam a que depois haja pagamentos à hora que acabam por desestruturar completamente o sistema e causar alguma perturbação até nas instituições. Portanto, quando estamos a falar, por vezes, em tentar resolver um problema mais agudo, como por exemplo nas urgências. E, portanto, aquilo que está em causa não é uma determinada tabela, mas é estar a contratar para resolver apenas um problema, isso tem impactos. E tem consequências, não é? Tem impactos que podem ser positivos num primeiro momento para o profissional em causa, mas são negativos para a instituição, por um lado, e para o sistema como um todo. E, portanto, nós vemos com muita preocupação que, olhando para a execução orçamental do Serviço Nacional de Saúde, uma parte significativa não tenha a ver com aquilo que são as remunerações certas e permanentes, mas tenha a ver com os chamados abonos variáveis e pontuais. E, portanto, isso é mau. Portanto, para o profissional é preferível ter um valor de base, um valor expectável que seja mais elevado, mas depois que não haja estas variações, digamos, de contratação à peça que prejudicam a todos. Uhum. Já nos disse que cerca de 1/3 da capacidade instalada no país já é assegurada por privados. O que eu lhe queria perguntar era, inclui todo o tipo de atendimentos, não só hospitais? Nós costumo dizer que nós na hospitalização privada em Portugal fazemos tudo de A a Z, com uma exceção. Nós não fazemos transplantes. É a única coisa que diria que não fazemos. Por outro lado... Porque estão impedidos ou porque não se justifica, já agora só para clarificar essa parte? Estamos impedidos legalmente, mas também admito que não se justifique, tendo em conta a dimensão do país. Portanto, há recursos que não devem ser dispersos. Muito bem. Agora, uma componente também muito interessante da sua pergunta. O meu antecessor na Associação Europeia dos Hospitais Privados utilizava uma palavra que é difícil dizer em português, ou em inglês, ou em francês, mas ele diz que cada vez mais nós não somos hospitais, mas somos hubspitais. Nós somos um hub de saúde. Isto quer dizer o quê? Contrariamente àquela repartição clássica entre cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados ou paliativos, hoje há aqui uma interdependência destas diversas áreas. O que é que eu quero dizer? Nós somos hospitais privados, mas, por exemplo, nós temos muitos médicos de família a trabalhar connosco. Médicos de medicina geral e familiar, se quiser. Utilizando aqui o número do professor Pedro Pita Barros, haverá cerca de 1.200.000 portugueses que têm o seu médico de família num hospital privado. E, portanto, nós também temos, por exemplo, a vacinação, nós também temos a área da prevenção, nós também temos a hospitalização domiciliária. Nós, e quando digo nós, os diversos grupos, funcionam muitas vezes de forma articulada, ou seja, há um determinado hospital, um hospital diferenciado, com todo tipo de competências, e depois aquilo que existem é clínicas em sítios mais dispersos do país, que acabam por referenciar, se e quando for necessário, então para o hospital mais qualificado. Ou seja, a evolução que aconteceu nos últimos 30 anos neste setor privado é que há 30 anos havia pequenas unidades, casas de saúde, pequenas entidades que eram constituídas por 2 ou 3 médicos, uns enfermeiros e uns médicos. Hoje não é assim. Hoje a organização acaba por ter grupos muito estruturados, e, como lhe digo, tem a sua parte hospitalar, digamos, pura e dura, mas também tem depois a sua parte mais de ambulatório e, portanto, todas as necessidades de saúde acabam por ser cobertas. No fundo, cumpre as características do Serviço Nacional de Saúde, mesmo geograficamente, ou não? Não sou capaz de ir tão longe, porque eu diria o mapa da hospitalização privada em Portugal está como país, está demasiado litoralizado, digamos assim. E nos grandes centros urbanos, imagino. E, portanto, nota-se uma concentração muito forte entre aqui a corda Setúbal-Braga, depois também o litoral algarvio,
e temos alguma presença na Ilha da Madeira e também na Ilha de São Miguel. Mas, também, obviamente, também temos os casos no interior, temos hospitais privados, 2 em Vila Real, temos um em Bragança, temos em Viana do Castelo, enfim, não é interior, mas é mais fora deste eixo, mas continuamos a estar bastante litoralizados. Porquê? Aqui o que está em causa é a demografia. E, portanto, nós temos, infelizmente, como todos sabemos, regiões do país que estão muito desertificadas e, portanto, não têm dimensão crítica para ter um hospital que tem que ter uma determinada escala para poder prestar devidamente os seus cuidados. E qual é a perspectiva de abertura para novas unidades privadas, hospitais privados? Nós continuamos a crescer. Neste momento que falamos, há obras em curso, Leiria, Covilhã, projetos para Beja, projetos para a Guarda, etc. Portanto, continuamos a crescer, continuamos a ter um volume de investimento significativo. Segundo os nossos dados, em 2024 o investimento foi superior a 200 milhões de euros. Quer em termos de edificado, como em termos de equipamentos técnicos, e continuamos a entender que a hospitalização privada é muito importante para o sistema de saúde em Portugal. Para vos dar 3 números rápidos, nós, o ano passado, fizemos 10 milhões e 700 mil consultas de especialidade, fizemos mais de 1,5 milhão de episódios de urgência e fizemos cerca de 290 mil cirurgias. E, dizendo isto de outra maneira, aquilo que percebemos dos números é que o SNS faz mais hoje do que fazia há 3 anos ou há 5 anos, nenhuma dúvida. O SNS, aliás, ao contrário daquilo que às vezes passa, o SNS tem hoje mais médicos do que tinha há 5 anos atrás, o SNS tem mais enfermeiros do que tinha há 5 anos atrás, tem mais técnicos, tem mais meios e tem mais atividade. Qual é o problema? É que o ritmo de crescimento da procura, o ritmo de crescimento das necessidades de saúde é superior ao ritmo de crescimento do SNS. Está a envelhecer. E, portanto, aquilo que tem acontecido é que quem colmata este acréscimo de necessidades acaba por ser o privado. Ou seja, todos nós conhecemos os problemas que aconteceram nas urgências e, portanto, se não houvesse privados, o SNS teria a sobrecarga de mais 1,5 milhão de urgências que foram feitas pelo privado. E há interesse pelos privados, por grupos privados, em criar unidades de saúde familiar modelo C. O Governo diz que recebeu 40 propostas válidas, algumas de grupos de hospitalização privada. Sim, eu não sei exatamente quantas dessas 40 ou 41 é que são de hospitais privados. Aquilo que eu sei dos meus associados é que há disponibilidade para este tipo de desafios, seja as unidades de saúde familiares modelo C, portanto, digamos, centros de saúde geridos por privados, ou também as parcerias público-privadas, portanto, a gestão de ULIS geridas por privados. Portanto, há essa disponibilidade e há esse know-how. Sobre os casos concretos, depende dos termos em que o Ministério da Saúde o queira fazer. E, portanto, desconheço... caderno de encargos, não é? Ontem, por exemplo, estava num painel de discussão em Cascais e houve um senhor que disse: bom, eu sou dos tais que concorri a uma USF modelo C, mas os termos em que foram apresentados não permitem. Uma coisa, por exemplo, tão simples quanto esta. Não está prevista, ou que o senhor dizia, não está prevista uma atualização ao longo do tempo do valor da remuneração dos médicos. E aquilo que é expectável é que os valores tenham que ser atualizados ano a ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. E, portanto, isto são matérias, enfim, um bocadinho mais de especialidade, mas que podem influenciar em atrair ou não atrair entidades para fazer a gestão dessas entidades. Mas ainda estamos numa fase preliminar e ainda serão condições em negociação, não estão fechadas. Bom, normalmente nestes processos não há exatamente uma negociação. O que há é um caderno de encargos apresentado, neste caso pelo Governo, e depois os privados respondem se estão ou não disponíveis face àquele caderno de encargos. É por isso que em relação às parcerias público-privadas, nós ainda vamos ter que esperar, diria, 9 meses, independentemente do Governo,
para perceber exatamente o que é que pode estar em causa da intenção do Governo em relação às novas PPPs. Só para clarificar esses 9 meses, porque estamos a mudar de Governo? Não. Independentemente o processo em si... Vamos admitir que não estaríamos nesta conjuntura política e que o Governo se manteria. Ainda assim, na minha perspectiva, não seria possível em menos de 9 meses sabermos exatamente o que é que está em causa. Porque aquilo que foi... Condições de concurso, condições de... Aquilo que foi a decisão do Conselho de Ministros, no fundo foram duas decisões. Uma, criar o chamado comparador do setor público, ou seja, o Estado dizer exatamente quanto é que aquela prestação custa ao Estado. Vamos supor o Hospital de Braga. Saber exatamente quanto é que o Hospital de Braga custa naquelas funções e dizer assim, bom, a base é esta, digam lá os senhores privados se fazem abaixo disto ou não. Porque há uma regra que... E esses dados ainda não existem, não é? Esses dados ainda não existem. Há aqui uma regra que às vezes é esquecida, é que a lei portuguesa, que tem sido de facto cumprida, diz que, em caso algum, o Governo, o Ministério da Saúde, pode adjudicar o que quer que seja ao privado se não for abaixo do custo público. Portanto, o recurso ao privado tem que ser sempre poupador para o público. Mas para se garantir que é poupador tem que saber exatamente quanto é que custaria para o público. E, portanto, aquilo que foi lançado foi o estudo desse custo público comparado ao comparador do setor público em relação aos 5 hospitais que a Sra. Ministra anunciou que seriam sujeitos a PPP. A outra questão tem a ver com o caderno de encargos, também tem que ser feito. Até porque aquilo que tivemos há 20 anos no processo das 4 PPPs que existiram, portanto Braga, Vila Franca de Xira, Loures e Cascais, eram relativos à construção e depois atividade de hospitais. Hoje a parte da construção não existe, tanto quanto sei não estão em causa hospitais novos, portanto é gerir aqueles que já existem, mas hoje a estrutura do SNS já não tem hospitais, tem unidades locais de saúde. Portanto, a congregação do hospital com os cuidados de saúde primários. E, portanto, os cadernos de encargos têm que ser diferentes. Um hospital do SNS, tipicamente, era financiado por atividade. Pelo número de consultas, pelo número de raio-x, pelo número de episódios de emergência, etc, etc. Hoje não é assim. Hoje as unidades locais de saúde do SNS são financiadas per capita. Um valor por cada pessoa da sua área de abrangência. E, portanto, suponho que o Ministério da Saúde também tem que fazer essa reflexão, se também o desafio que lança aos privados é passarmos para um financiamento per capita ou se é para manter o que aconteceu no caso das outras PPPs, ser um pagamento por ato. Qual era aquele que poderia ter, o modelo que poderia ter mais interesse para os privados, nesse caso? Não lhe consigo responder, porque dependerá também do perfil de cada grupo privado e da sua capacidade de gestão, da sua percepção do modelo. Eu diria que, de qualquer maneira, aquilo que nós sabemos em economia, enfim, sou economista de base, é que nós muitas vezes temos que alinhar os incentivos para que as coisas corram bem e, portanto, se atinjam os objetivos. No caso da gestão privada, uma das grandes diferenças em relação à gestão pública é, de facto, em termos de recursos humanos e, por exemplo, a possibilidade de nós podermos dar prémios de produtividade, prémios de incentivos em termos de assiduidade, etc, etc, etc. Que são matérias que normalmente não acontecem no público. E, portanto, também temos que ter os profissionais alinhados com estas matérias. E, portanto, os profissionais, nomeadamente os médicos, mas também os enfermeiros, têm que perceber, por exemplo, quando estão num contrato de uma PPP, exatamente quais é que são os mecanismos de financiamento. Porque aquilo que é o objetivo principal do sistema e também do Ministério da Saúde é termos mais oferta de cuidados de saúde. E, portanto, nós pretendemos mobilizar, estimular os profissionais a poderem utilizar em pleno os blocos cirúrgicos, utilizar em pleno os equipamentos tecnológicos, etc, etc. E, portanto, a forma de financiamento deve ter em conta este objetivo de, obviamente, poupar em termos do Estado, mas mobilizar também os recursos humanos a fazerem o que for possível. Também acha que este anúncio das 5 PPPs, parcerias público-privadas em hospitais, é uma forma do Governo assumir a incompetência na gestão do Serviço Nacional de Saúde, como disse o líder do PS, Pedro Nuno Santos? Obviamente não me compete comentar nenhum interveniente político. Aquilo que posso dizer em relação às PPPs, se me permite, são várias coisas. Primeiro,
tivemos 4 PPPs em Portugal e funcionaram bem, muito bem. E quando digo funcionar bem, quer dizer, os contratos foram cumpridos, a atividade assistencial foi cumprida e, portanto, pergunte-se às pessoas de Braga ou de Vila Franca de Xira ou de Loures se funcionou ou não funcionou. As pessoas não sabiam, muitas delas nem tinham que saber se a administração era do grupo A ou do grupo B ou era nomeada pelo Ministério. O que lhes interessava é que o hospital era um hospital do SNS e da sua terra. E permita-me também só dizer isto. E foram poupadoras para o Estado, primeiro. Os números apontam para cerca de 23% de poupança. E depois um outro fator muito relevante, que é o da previsibilidade. Numa PPP, o Ministério da Saúde sabe quanto é que gasta com aquele hospital e sabe que se houver algum tipo de derrapagem, essa derrapagem tem que ser assumida pelo prestador privado. No SNS, aquilo que sabemos, por exemplo, em relação ao ano passado, é que terá havido um déficit da ordem de 1.500 milhões de euros nos hospitais do SNS. E, portanto, eu, olhando para a experiência do passado, leva-me a concluir que as PPPs podem ser um instrumento em prol da sustentabilidade do SNS, seja em termos financeiros, seja em termos de uma continuidade da prestação de cuidados. Não é com toda a certeza a solução única, e eu também acho que devo dizer isto. Penso que as PPPs não devem ser matéria de disputa político-partidária por uma razão tão simples quanto esta. As 4 PPPs iniciais aconteceram também com o ministro Correia de Campos de um governo socialista. O professor Correia de Campos, quando cria a figura das unidades de saúde familiares, nesse diploma já previa as unidades tipo A, tipo B e aquelas tipo C de gestão do privado. E, portanto, não parece que ser o partido A ou o partido B à frente do Ministério, isso não tem necessariamente que levar a que se inclua ou exclua a participação do privado na gestão também de parte do SNS. Mas não teme que esta medida caia, por exemplo, se o governo socialista vencer agora as próximas legislativas? Os momentos prévios às eleições são sempre bastante complicados e tendem a exacerbar as diferenças entre as partes. Eu penso que estamos todos de acordo numa coisa. A saúde é uma grande preocupação dos portugueses e dentro da saúde a questão do acesso. Hoje teremos qualquer coisa como 75 mil cirurgias para fazer no SNS em atraso. Nós teremos mais de 300 mil consultas de especialidade para ser feitas, ultrapassando também o tempo máximo de resposta garantido. Nós temos, segundo os números oficiais, cerca de 1.600.000 portugueses sem médico de família. Esses é que são os problemas e, portanto, aquilo que sejam os instrumentos devem contribuir para resolver estes problemas. Depois, se é mais PPP, se é mais outro instrumento, eu aí acho que é uma boa discussão que os diversos partidos devem fazer internamente nos seus programas eleitorais e depois entre eles no próximo governo. Ainda que sobre as PPP já tenha dito que os privados ficaram traumatizados, julgo que foi essa a expressão que utilizou. O negócio não é vantajoso? Quando eu disse que os privados serão traumatizados, é que, vamos lá ver, PPP quer dizer parceria público-privado. E aquilo que me foi dado a perceber é que, em muitos casos, não foi entendido verdadeiramente como uma parceria. Uma parceria que tem que ser importante para as duas partes e tem que obrigar as duas partes a dialogar. Aquilo que aconteceu é que houve sempre um nível de litigância muito forte, em alguns casos, aliás, ainda se mantém, em relação às outras PPPs. E em termos, se quiser ir a esse ponto, em termos financeiros, houve de facto PPPs em que levaram a prejuízos significativos da parte dos operadores privados. E daí o nível de litigância ou a litigância outro tipo de motivos? Não necessariamente. Não necessariamente. A litigância, eu diria que em alguns casos com questões de facto e questões significativas, noutros casos por falta de diálogo entre as diversas partes. E eu, enfim, obviamente que admito que cada casa também, além da parte da gestão propriamente dita, também tenha que ter a sua componente jurídico-legal. Agora, o tempo que se dedica a estas componentes mais de litigância tem que ser razoável. E aquilo que me pareceu no caso das PPPs é que de facto foi demasiado. Não estou aqui a culpar apenas o setor público, estou a dizer que de facto o sistema foi montado de tal maneira que o obrigou a demasiado desgaste de todas as partes.
Temos que começar a avançar, o tempo é curto. Já falou das listas de espera em cirurgia. Os hospitais privados realizaram no último ano mais cirurgias, mas a verdade é que realizaram menos, estão cada vez a realizar menos cirurgias no âmbito do SEGIC, o Programa para a Redução das Listas de Espera no Serviço Nacional de Saúde. Ainda faz sentido este programa, tendo em conta que, pelos vistos, o Serviço Nacional de Saúde está a conseguir ele próprio responder a este problema? Vamos ver. O problema existe. Eu ontem disse e repeti, uma parte da questão é uma parte positiva. O SNS está a responder mais e, portanto, internalizou, como se costuma dizer nesta matéria, internalizou essa atividade e ótimo para todos, ótimo para o SNS e ótimo para o sistema. Questão distinta é que, apesar disso, as listas de espera continuam a aumentar. E eu acho que aquilo que posso e devo dizer é que o setor privado está disponível para fazer mais e para contribuir mais para a redução das listas de espera. Por que não faz? Aquilo que o célebre SEGIC, que é um programa que tem muitos anos, portanto, de gestão e de luta contra as listas de espera cirúrgicas, tem muitos problemas, para os quais nós alertamos há vários anos e continuamos a alertar. Só para dar 2 exemplos, sistematicamente continuamos a perceber que há cidadãos, por exemplo, aqui da margem sul do Tejo, que recebem vales cirúrgicos para ir para o norte do distrito do Porto ou para o sul do distrito de Braga. Alguns desses casos foram públicos, aliás, não é? Pronto. E, portanto, a pessoa não está disponível para ter que fazer 200 km, 300 km para fazer uma pequena cirurgia em alguns casos. Um outro caso também muito evidente é que a lei prevê que o processo clínico de uma pessoa que vai ser operada no privado ou no social tem que ser transferida do hospital de origem da pessoa para o hospital que vai fazer a cirurgia. Em muitos casos isso não aconteceu. E, portanto, há aqui muitas entropias que levam que, no final de contas, nós o ano passado fizemos cerca de 15 mil cirurgias para o SEGIC, mas isso não ultrapassou os 5,5% da nossa atividade cirúrgica. E, portanto, aquilo que suscitámos junto do Ministério da Saúde é que, com algumas pequenas alterações no SEGIC, seria possível nós fazermos bastante melhor. Aquilo que estava no programa de emergência do Governo era a criação do chamado SINAC, que por sua vez substituiria quer o SEGIC para as cirurgias como a chamada consulta a tempo e horas. Quem nos ouve neste momento já está completamente perdido. Eu sei, peço imensa desculpa. Mas, portanto, o Governo tinha previsto lançar um novo programa que permitisse recorrer mais ao setor privado e ao setor social, quer para as cirurgias como para as consultas externas. E era suposto este primeiro semestre de 2025 avançar. De facto, com esta conjuntura política, isso não vai acontecer e, portanto, vamos continuar com estes velhos SEGIC, perdoa-se-me outra vez aqui a sigla, mas vamos continuar com eles. Agora, no caso, por exemplo, das consultas, entendemos que se o programa de consulta a tempo e horas que existe para o SNS fosse aberto à generalidade dos hospitais privados, nós podíamos ainda dar um contributo substancial numa série de especialidades, numa série de zonas do país para a redução das listas de espera. Falando em especialidades, Soutor, segundo os últimos dados também, dos 80 mil partos realizados no último ano, 15 mil foram feitos em hospitais privados, julgo que batem certo. Em Lisboa, o hospital que faz mais partos já é um privado. Isto é um reflexo da insegurança que as grávidas sentem no Serviço Nacional de Saúde, com maternidades que fecham e abrem? Ou não? Não. Não sou capaz de chegar a essa conclusão. Aquilo que nós constatamos nos últimos anos, e até principalmente desde 2020, é que há um crescimento sucessivo no número de partos no privado, mesmo quando há redução da taxa de natalidade no país. E, portanto, crescemos em todos os anos, atingimos de facto os 15 mil partos em 2024 e qualquer uma das 3 grandes maternidades do privado em Lisboa são das maiores maternidades do país, ao contrário daquilo que se possa pensar. E continuamos a fazer este trabalho e continuamos a acolher cada vez mais grávidas, isso para nós é muito significativo. Também aquilo que constatamos é que cada vez há mais pessoas com seguros de saúde e, portanto, ultrapassámos os 4 milhões de pessoas com seguros de saúde em outubro do ano passado. E isto ultrapassaram os 4 milhões? Já ultrapassámos os 4 milhões.
para além das pessoas que têm seguro de saúde, há mais 1,5 milhão de pessoas que têm ADSE ou um outro subsistema público E que em muitas dessas situações recorrem ao privado, portanto. Exatamente. E, portanto, essas pessoas, 4 milhões com seguro de saúde, mais 1,5 milhão com subsistemas, têm um acesso mais direto aos hospitais privados e, portanto, no meu ponto de vista, este aumento de procura e, portanto, da atividade que nós temos também está relacionada com, digamos, com uma democratização dos seguros de saúde em Portugal. Estamos mesmo a terminar. Acha que este governo conseguiu reduzir a pressão sobre o atendimento hospitalar? Importa-se de rever... Estamos a falar, sim, sobretudo nas urgências, obviamente. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, em termos globais, em termos estratégicos e sistemáticos, de facto, o número de urgências em Portugal é difícil de compreender. Nós temos um número de urgências que compara mal com os rácios internacionais. Portanto, devíamos ter menos urgências. Agora, as pessoas, obviamente, não recorrem às urgências por gosto. Recorrem porque precisam ou porque sentem que não têm resposta a outro nível. Agora, nós, para termos a sustentabilidade do sistema de saúde, nós temos, de facto, que atuar pelo lado da prevenção e pelo lado da saúde. E não apenas e só pelo lado da doença e pelo lado dos episódios agudos. Para dar aqui um outro exemplo e voltando ao tema das seguradoras. A primeira vez que eu recebi um voucher para fazer um check-up da minha seguradora, eu achei estranho. Eu não tinha pedido nenhum check-up. Porque é que a seguradora estava a gastar, estava a investir para eu ter um check-up? Precisa de informações. Eu não diria isso. O que a seguradora sabe é que é preferível fazer a gestão do ciclo de vida da pessoa. E é preferível diagnosticar um problema atempadamente e acompanhá-lo de forma precoce a ter depois que resolver um problema agudo. Prevenção. E esse vai ser o grande fator de diferença do nosso sistema de saúde, mas também de muitos outros. É cada vez mais acautelarmos que as pessoas têm uma vida saudável, o mais saudável possível, o maior número de anos de vida saudável e tenham que recorrer cada vez menos aos serviços de saúde. Portanto, obviamente que os serviços de saúde têm que estar preparados para a procura, mas o ideal é que as pessoas não precisem tanto. Só para dar perdoar-me outra vez aqui o economista, só dar um número. O que nós sabemos das estatísticas é que um português aos 65 anos tem 7 anos de vida saudável. E nós vemos em muitas instituições o número de pessoas com 70 anos e mais de 70 anos e são pessoas com muitas doenças crónicas e muitos episódios de doença. Os nossos amigos suecos, aos 65 anos, têm 17 anos de vida saudável. Ou seja, têm mais 10 anos de vida saudável. Isto faz uma enorme diferença sobre a pressão sobre os sistemas de saúde e, nomeadamente, sobre os serviços de urgência. Deixa-me só fazer mais uma pergunta. Vamos ter novas eleições legislativas. Caso Luís de Montenegro vença, Ana Paula Martins deve ser reconduzida? Obviamente não faço nenhum comentário sobre política e muito menos sobre o governo. Aquilo que lhe posso dizer é que a professora Ana Paula Martins, em termos de formação, em termos de currículo, preenchia claramente as condições para ser Ministra da Saúde. Portanto, quando ela foi nomeada, não achámos estranho, eu penso que ninguém em Portugal achou estranho, é uma senhora bem conhecida em termos da saúde, uma pessoa sensata. Agora, também é verdade que a pasta é muitíssimo exigente. São muito poucos os ministros da saúde que concluíram uma legislatura depois do 25 de abril e como eu disse há pouco, em muitos casos, independentemente do ministro A ou do ministro B, do governo A ou do ministro B, os problemas põem-se que a pressão do dia-a-dia das questões mais agudas é tão grande que acaba por nos fazer um bocadinho desviar a atenção daquilo que é mais estrutural. A terminar, tentemos sempre conhecer melhor os nossos convidados através da música de que gostam, por isso lhe pedimos que escolhesse um tema musical e agora peço-lhe que revele e que explique um bocadinho melhor a sua escolha. Bom, a minha sugestão é o tema A Construção, do Chico Buarque. Porquê? Porque é uma música, é uma letra em português, porque é um português tropical, que também é bom e portanto é sempre um gosto enorme esta nossa relação com os países de língua oficial portuguesa. Também porque é um tema com várias alterações melódicas, que brinca muito
com as palavras, e portanto para quem gosta de literatura é sempre um gosto enorme ver um poema a ser bem cuidado, também porque de alguma forma nos lembra como as coisas são efêmeras e como as coisas às vezes podem mudar de um momento para o outro, e como está nesta letra do Chico Buarque, às vezes do mais objetivo para o mais surreal as coisas podem acontecer. E no fundo, enfim, uma coisa que é óbvia, a construção, porque eu acho que o importante continua a ser construirmos, sermos capazes de construir com todas as dificuldades, mas sermos capazes de encontrar soluções para os problemas. Ainda que no caso desta música, com a consciência de que podemos estar sempre a fazer aquela coisa pela última vez, não é? Como lhe digo, o caráter efêmero. Disse ao início que eu sou um amante do teatro e gosto de teatro, nomeadamente porque aquilo que acontece em palco acontece uma vez e não é irrepetível. É irrepetível. E por muito que nós façamos, e eu sou plenamente a favor do planeamento das instituições e do sistema de saúde e tudo isso, mas temos que ter consciência que há muitas coisas que são efêmeras e que muitas vezes muda tudo de um momento para o outro, como ainda aconteceu esta semana com o furacão que tivemos e com as alterações todas que tivemos que vivenciar no nosso dia-a-dia. E, portanto, o termos ambição por um lado, querermos chegar a um determinado ponto, mas também termos a noção de que somos uma pequena partícula dentro deste nosso mundo, eu acho que é importante e faz-nos bem também já agora à nossa saúde mental. Chico Buarque, a escolha musical de Óscar Gaspar, presidente da direção da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, a quem agradeço obviamente a presença. Esta entrevista teve o cuidado técnico Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Estamos de regresso na próxima semana. Uma boa semana.